tudo bom? Eu me chamo Bianca Salomão e essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na nossa aula de hoje nós teremos leitura e interpretação de texto, nós teremos o estudo sob e sobre, e teremos também uma produção textual. Então vamos começar com a nossa leitura e interpretação lá na página 176. Me acompanhe na leitura de hoje. O Sapo Humilde, de Lúcia Pimentel. O sapo, humilde, frio, pobre, feio, sabe cantar e contentar-se com a vida. A onça, que é forte, vistosa, impotente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Não podendo compreender como o sapo vivia contente, ela, sendo uma criatura melancólica, foi ao charco perguntar ao batráquio o segredo da satisfação íntima e do conformismo natural. Ora, camarada onça, o segredo é gostar do que a gente é, não do que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a natureza e tratar de ser rico. Ser rico? E como pode a gente ser rica? Sendo alegre, camarada onça. Alegria é riqueza. Bem, o que a gente consegue entender com esse texto? Vamos aqui conversar sobre ele. O que eu consigo compreender desse texto é que a gente precisa apenas do que a gente tem para ser feliz. Que se a gente ficar muito tempo pensando no que a gente pode ter e não se satisfazer com o que a gente tem, a gente acaba por perder muito tempo da nossa vida pensando no que poderia ter sido, enquanto o momento passa e a gente não o vive de verdade. O que significa? Que às vezes a gente começa a não gostar do próprio cabelo, a não gostar, de repente, do jeito que tem. E aí a gente fica tentando mudar, mas é algo que a gente nasce e a gente precisa aceitar. Essa aceitação leva a gente a ser feliz, leva a gente a ser rico. Rico de autoestima, rico de sabedoria, rico de aceitar aquilo que a gente tem e ser alegre com aquilo que a gente é. Então, esse foi o nosso texto de hoje. Como todo texto, a gente tem um estudo de vocabulário ao final. Então, a gente tem lá um vocabulário que diz o que é humilde, que não é vaidoso, tem ou se manifesta de virtude, de conhecer as suas próprias limitações. Temos lá impotente, que não impõe admiração. Afamada, ou seja, célebre, famoso. Inquieta, agitada. Rosnando é aquele som emitido, né, entre os dentes. Melancólica, que tem depressão, tristeza. Charco, água parada, imunda. E batráquio, que é o sapo, rã, perereca. Tudo bem? Então, agora que a gente viu esse pequeno vocabulário, a gente vai lá para o estudo de vocabulário. Primeira questão diz assim: encontre no diagrama as palavras que completem as frases adequadamente. Então, a gente tem uma frase de A até H. Então, olha lá, por exemplo. O cão viu um gato e ficou sem parar. Ficou o quê? Lembra que é estudo de vocabulário, então é alguma palavra do vocabulário. A que mais se enquadraria seria rosnando. Então, o cão viu o gato e ficou rosnando sem parar. Então, você vai no diagrama e vai achar essa palavra rosnando. Você pode fazer dessa forma ou pode achar todas as palavras no diagrama e depois ir completando. Tudo bem? A gente também tem a nossa segunda questão, que diz... substitua os números pelas letras correspondentes, depois forme uma palavra e em seguida uma frase. Então, olha lá. A gente tem 1, 2, 3, 4 e aí a gente vem lá para formar a palavra. Então, a gente tem uma sequência 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, que forma afamada. Então, você vai, depois de descobrir, criar uma frase com essa palavra. E vai fazer isso em todas as outras. Na terceira, você vai riscar de cada grupo de palavras aquela que não possui sentido semelhante. Então, olha lá. Batráquio seria sapo, tubarão, rã. Tem algum que não é. Aquele que não for, você vai riscar. Tranquilo? Agora, depois do nosso estudo de vocabulário, a gente tem a nossa interpretação textual. Lá na página 179, no nosso estudo de texto, nossa interpretação textual, nós temos algumas questões também. A primeira questão diz assim: descreva nas linhas de cada quadro o que o animal é
como ele é mostrado no texto. Então, o sapo, ele é mostrado como o quê? A gente vai pegar alguns adjetivos do sapo. Ele era humilde, ele era alegre, e vai colocar na sequência de palavras dele. Da onça, a mesma coisa. Na segunda questão, ele fala assim, o que a onça não compreendia? Tem 3 opções. Você vai pintar, né? Vai riscar, circular, grifar aquela opção em que corresponde ao que a onça não compreendia. Será que a onça não compreendia o porquê do sapo ser triste e ela ser feliz? Será que a onça não compreendia o porquê do sapo ser contente e ela ser melancólica? Ou o porquê do sapo ser mal-humorado e ela ser alegre? Você vai marcar aquela que corresponde ao que ela não compreendia. Na terceira questão, você vai ligar, né, a onça, né, de acordo com o texto. Qual o local que ela foi procurar o sapo? Numa folha, num lago, num rio ou num charco? Você vai ligar a onça ao local que ela foi procurar o sapo. Na quarta questão, você vai circular no quadro abaixo as 2 curiosidades que a onça tinha em relação ao sapo. Ela tinha 2 curiosidades no texto. Você vai circular aquela curiosidade, aquelas 2. Na quinta, você vai encontrar no diagrama as palavras que completam os parágrafos daquela mesma forma, lembra? Então, olha lá. Ora, camarada. Qual é a palavra que vem? Volta no texto, vai achando essas palavras no diagrama e completa a quinta questão. Tudo bem? Agora que a gente estudou o nosso texto, a gente vai para a página 186 e vamos estudar sob e sobre. Ao falar de sob e sobre, a gente precisa compreender o que significa quando elas são utilizadas. Então, olha lá, sobre, a gente vai utilizar o sobre sempre que for algo acima de, a respeito de. E aí eu posso dizer, minha caneta está sobre a mesa, ela está acima da mesa. E sob é aquilo que está abaixo. Então, a gente pode dizer, minha caneta está abaixo da mesa. Minha caneta está sob a mesa. Então, nós utilizaremos sobre quando for acima e sob quando for abaixo. Lá na nossa página 186, a gente tem uma pequena tirinha do Garfield. Então, olha lá. O Garfield está pulando uma amarelinha e aí ele pensa, chegue mais perto, me obrigue, a aranha pensando. Me obrigue a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me obrigar. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a obrigar você a me obrigar. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você a me obrigar a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a obrigar você me obrigar a... Espera aí, nem sei mais o que estava falando. Chegue mais perto que eu conto, me obrigue. Então, olha lá, a gente tem uma pequena tirinha, né, do Garfield. E aí, olha lá, Garfield queria matar uma aranha que estava sob ou sobre a mesa? Sobre, ela estava acima da mesa. Se ele quisesse matar essa aranha, ele podia ter se escondido sob a mesa, escondido abaixo da mesa. Tudo bem? Então, para recapitular, sobre acima, sob abaixo. Então, a gente tem uma página de exercício na 186. E diz assim, primeira questão. Observe as imagens e preencha os espaços com sob ou sobre. Olha a imagem de um livro ali. Deixei o livro à mesa. Seria o quê? Sob ou sobre a mesa? Se ele estiver acima da mesa, é sobre a mesa. E aí, você vai completar com sob ou sobre e vai reescrever a frase abaixo. Então, você tem A, B, C para observar e nós temos 3 imagens. Na segunda questão, você vai formar frases empregando corretamente as palavras. Então, você vai criar uma frase utilizando sob e uma frase utilizando sobre. Na terceira questão, você vai observar a cena, né? E vai desenhar uma bola sob a mesa. Ora, essa bola vai estar acima ou abaixo da mesa? E também vai circular os objetos que estão sobre o armário. Esses objetos estão acima ou abaixo do armário? Você vai responder essas 3 questõezinhas de ortografia, sob e sobre. Agora, a gente vai para a nossa produção textual, que a gente tem na página 188. A nossa produção textual de hoje é referente ao texto que nós acabamos de ler, sobre o sapo contente, né? Então, olha lá, o sapo contente, ele é uma fábula. E uma das características da fábula é tanto a moral, quanto ser narrativo,
quanto os personagens, que normalmente têm características humanas. Então, as fábulas servem para nos ensinar a ter uma moral da história, ou seja, nos ensinar a refletir sobre algo. E aí, na página 188, ele fala assim: o texto Sapo Contente é uma fábula. As fábulas estão diretamente ligadas à ideia de falar e narrar histórias. Seu foco é o ensinamento de algo que está normalmente ligado à moral. Nas fábulas, é muito comum encontrar animais com características semelhantes às características humanas e reais. É comum também apresentar dualidade, ou seja, as crianças, ao lê-las, nem sempre conseguem identificar a moral que é apresentada a um adulto que consegue. Então, algumas morais a gente começa a entender quando é adulto porque a gente já passou por situações, mas quando se é criança, a gente ainda não passou por elas. Mas mesmo assim, as fábulas são utilizadas para as crianças para que elas cresçam com alguns conceitos de que coisas que precisam ser seguidas, coisas que precisam ser feitas para ser feliz, no exemplo do texto do sapo. E aí ele diz assim: você vai ter A, B, C, D e E. São 5 perguntas que você irá responder antes de formular a sua fábula. Então, olha lá. Uma fábula, ela precisa ter personagens. Quem são os personagens que você vai criar? Uma fábula é assim: os personagens apresentam comportamentos parecidos com o das pessoas. Exemplifique. Então, olha lá, os personagens que você escolheu, ele tem características de pessoas. Por exemplo, você escolheu um leão que ele é muito egocêntrico, ele gosta de ser o centro de tudo. Você vai explicar. Nascer, o que se passará a sua fábula? Onde ela se passará, né? Ela vai acontecer num riacho, vai acontecer numa floresta? Onde você vai querer que ela se passe? Na letra D, quais são os acontecimentos que vão ocorrer na sua fábula? Esses acontecimentos vão ser quais? Para que moral a gente pretende seguir? E qual é a moral que o seu texto vai apresentar? Ora, se ele vai ter todo esse roteiro, ele precisa de uma moral, uma mensagem para passar ao leitor. Agora que a gente respondeu as perguntas, a gente vai escrever ou reescrever uma fábula. Você pode escrever uma nova, se você tiver essa vontade, você pode reescrever o final daquela que a gente acabou de ler, trazendo uma mensagem, né, mais clara, que seja mais realista para a sua realidade. Você é uma criança que está começando a ter um entendimento agora sobre se conformar com a aparência que tem, entender que a gente é bonito de qualquer jeito, e aí você pode reescrever ou reescrever. Tudo bem? Te aguardo tua correção. E aí a gente vai mantendo o diálogo para qualquer dúvida que tu tiveres. Tudo bem? Beijinhos e até a próxima aula.